Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui juntos na nossa live do projeto Educação, Ciência e Saúde. Lembrando a todos que ciência não é uma questão de opinião, né? E a gente trazendo aqui cientistas, pesquisadores, pessoas da maior qualidade, do maior gabarito e amigos queridos também, né? Hoje nós estamos aqui com o professor Sérgio Arruda, é uma pessoa, para mim, muito querida, muito respeitada também no meio acadêmico, professor um pedagogo, né, na melhor expressão da palavra. Então, falando um pouquinho do Sérgio, ele tem graduação em Comunicação Social, Jornalismo, pela Universidade Católica de Pernambuco, ele tem graduação em Letras e mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado pela UFRJ. Né? Na UENF, ele é professor da UENF, ele trabalha, dá aulas, né, também orienta lá no programa de pós-graduação em Cognição e Linguagem do Centro de Ciências do Homem, tem experiência numa das áreas que eu acho mais difícil, que é Linguística e Análise do Discurso, né? Acho que é uma área muito árida. Eu que fiz também bacharelado em filosofia, cara, linguística é o ó. E o Sérgio é o cara da linguística. E hoje ele vem falar para a gente um pouquinho dessas transformações que a gente está vivendo na área de educação, né? A gente está vivendo uma pandemia onde a gente teve que partir do presencial quase que obrigatoriamente para o virtual, né? E ele vem falar sobre o que é essa prática da educação nessa palestra de hoje, que fala de educação, uma prática dialógica e mediada, né? Será que a educação vai evoluir sem o professor? Será que essa superinformatização vai eliminar essa figura do professor? Isso é mais uma tecnologia que vem ajudar para atrapalhar? Como é que o professor fica nessa história? Né? Sérgio, diz para a gente. Seja bem-vindo. Hoje falando também com o nosso amigo Leandro, que está aqui, né, nos auxiliando. Né? E Leandro também é doutorado em educação, né, em ensino. E estamos aqui hoje para conversar, levar essa conversa sobre a educação como uma prática dialógica e mediada. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Leandro. Muito obrigado aí, Sérgio, pela sua presença. Boa noite a todos. Boa noite, professor Sérgio. Obrigado por ter aceito o convite do nosso projeto. Estamos aí para debater, né, as questões de educação nesse contexto de pandemia que estamos vivendo. Muito bem, muito obrigado, João, caro colega da UENF, já podemos falar em décadas. E, algumas. Colega de outro centro, mas que sempre esbarramos pelos corredores e pelas assembleias da vida e pelos projetos integrados dos quais participamos. E um prazer também conhecer o Leandro Campos, que auxilia você no seu projeto. Muito bem, essa é uma tarefa muito agradável, é uma atividade que me satisfaz muito no meio acadêmico, né? Falar sobre aquilo que a gente se preparou a vida inteira para falar. E, pela minha formação, como o João Almeida salientou, cabe a mim falar muito mais do primeiro item do seu projeto, né? Educação, e, claro, ciência, todos nós fazemos ciência, e bem menos saúde. Mas como hoje a educação está vivendo uma encruzilhada por conta exatamente da questão sanitária, né? Ligada à saúde, como uma colega minha falou, a vida é um bem jurídico não negociável. Então, a educação e a ciência estão a serviço da saúde, a serviço da vida.
eu vou falar sobre um tópico, eu vou dar mais ênfase a uma perspectiva mais, que eu diria, interdisciplinar, né? Eu não sou um especialista nem em educação, já que minha área é a de letras, né? Embora sejamos cientistas, porque estudamos o fenômeno, o fato social em todas as suas frentes, em todas as suas dinâmicas, todos nós somos cientistas porque lidamos com a ciência. E, por tabela, a gente vai ligar essas duas coisas à saúde. Então, olha, pela proposta que eu trago para o projeto hoje, intitulando-se Educação Prática Dialógica Mediada, a gente está aí com dois conceitos bem básicos, bem chaves da área da linguística e do discurso, que é o conceito de dialogia, o conceito de diálogo mesmo, e o conceito também de mediação, que diz respeito ao papel que exerce não só os meios de comunicação, mas todos os instrumentos, todas as técnicas desenvolvidas pelo homem desde que ele começou a sua jornada no planeta Terra. A gente está falando aí de um período anterior ao Neolítico. Então, o que a gente quer hoje é construir uma relação entre as tecnologias chamadas digitais, né, que é a última palavra do estágio em que as tecnologias de comunicação e informação se encontram hoje, e a educação. E a gente vai ter uma tarefa no meio do caminho, que é desenvolver os conceitos de cultura, tecnologia, dialogismo, não é? Adaptado aqui para o ambiente das tecnologias de comunicação, e interação, que é um dos seus propósitos maiores. Né? E, finalmente, refletir um pouco sobre os tempos atuais. Bom, a gente está no terceiro... Pode passar, Leandro? Mais dois. A gente está no... Pode passar mais um. A gente está numa... a minha proposta de pesquisa é histórico-antropológica. Isso quer dizer que eu vou me deter no desenvolvimento das técnicas, da tecnologia em si, passando um pouco pela tecnologia da comunicação e da informação, como forma de fechar os objetivos que traçamos, né? Então, a perspectiva é histórico-antropológica, ou seja, vamos caracterizar os períodos da história em que uma tecnologia entrou no nosso percurso civilizacional, e modificou o ambiente e, consequentemente, as formas como passamos a nos relacionar socialmente. Os objetivos. Sim. Então, o que vamos falar é de uma passagem que é fundamental no trânsito do homem construindo a civilização. É a passagem da natureza para a cultura. Tudo que o homem faz tem esse propósito, é de sair desse ambiente indomável, né? E com um controle próprio, que é a natureza, para a cultura. O que significa que ele está sempre inventando artefatos, está sempre desenvolvendo alguma tecnologia para vencer essa barreira da natureza, para quebrar esse que seria um obstáculo, infelizmente, né? E aí erguer a civilização, a cultura. Né? Então, nessa página, você vê aí uma timeline da tecnologia muito ampla, assim. Ela não está muito precisa. Né? A gente tem a pré-história, que é o Paleolítico e o Neolítico. Essas épocas parecem um pouco estranhas, assim, como é que elas vão entrar? Assim? Eu precisava ter ido tão longe assim. Eu não vou me deter muito. Só coloquei esse item para a gente entender que foram nesses períodos, aproximadamente
30 mil anos atrás até 10 mil, 11 mil anos atrás, que esses dois períodos se desenvolveram. Todo mundo que folheou um livro de paleontologia, né, se deteve naquela técnica que é uma das primordiais do homem, que é a pedra lascada e a pedra polida. Né? Então, o homem percebeu que ele potencializaria a sua força e a sua destreza no trato com a natureza, ou seja, na caça, se ele inventasse um artefato. E ele, de fato, fez isso. Ele pegou uma pedra, amarrou no final de um bastão, de um toco de pau, e fez com isso a primeira machadinha. E a gente pode procurar entender como é que ele potencializou a sua força e a sua ação na natureza, né? É bem provável, certamente a caça se tornou mais produtiva e ele não precisou despender mais esforços do que fazia isso antes, né, da invenção. E depois ele inventou artefatos mais sofisticados, como a pedra polida. Ele percebeu que ele podia trabalhar essa pedra, né, e fazer objetos mais sofisticados, sempre com que propósito? Domar a natureza, né? Modificar um estágio da natureza e adequá-lo à sua cultura, que se restringia à sobrevivência, né? Num mundo caótico, num mundo extremamente hostil, e a sobrevivência estava no primeiro plano. Ok. É dessa época também, do Paleolítico, a invenção do fogo. A gente pode entender o fogo e a pedra lascada e a pedra polida como uma tecnologia? Podemos. Foi uma tecnologia poderosa, que tirou o homem de um estágio de evolução e o transportou para outro. Então é isso que eu estou querendo quando eu vou tão longe na história para burilar essa questão técnica. Eu estou flexibilizando e aumentando o conceito de técnica e tecnologia para uma coisa que a gente não interpreta tanto como sendo uma tecnologia, mas depois da pré-história, a gente vai para a antiguidade. A antiguidade é o início da história datada, né? A história registrada em algum artefato técnico também inventado, né? Nesse período. 4 a 5 mil anos antes de Cristo, portanto, há 7 mil anos atrás, o homem inventou uma das mais fabulosas tecnologias de que se tem notícia. Ele já tinha o aparelho fonador desenvolvido, ou seja, este homem já falava, né? Ele já tinha uma linguagem, mas ele não tinha a escrita. E por que a escrita foi fundamental? Porque ele precisava guardar informações, ele precisava de arquivos, ele precisava de uma certidão de propriedade, por exemplo. Um dos artefatos escritos mais antigos fenício, data de 5 mil anos antes de Cristo, e é um pedaço de couro de animal onde está registrado um documento de propriedade. Um certo fazendeiro, um certo criador, tinha uma certa quantidade de gado macho e gado fêmea e bezerros. Isso está tudo lá, grafado de alguma forma, né? O alfabeto fonético vai um pouco além, porque o homem entendeu que para cada uma palavra ela é feita de segmentos fônicos. E ele percebeu que se ele arranjasse uma representação gráfica para cada um desses segmentos fônicos, ele registraria não uma imagem, uma figura, mas uma palavra que definisse aquele objeto, aquele fenômeno. Então, a invenção do alfabeto fonético é uma tecnologia que consistiu em o homem identificar para cada fonema uma representação gráfica, ou seja, ele criou as letras. E com as letras,
representando os fonemas das palavras, ele inventou a escrita. Alguém pode dizer que essa não é uma tecnologia e que essa foi uma das mais revolucionárias das invenções? E aí vem outras tecnologias, né? A Idade do Bronze foi quando o homem desenvolveu a metalurgia, né? Ele descobriu o bronze, né? E trabalhou. Ele derreteu esse material e começou a construir artefatos, escudos, lanças, objetos de caça, mas também de guerra, né? E um pouco mais tarde, o ferro. Ele aprendeu a trabalhar o ferro. Ok, a gente fica lá na Antiguidade, dá um pulinho agora na Idade Média. Se diz que a Idade Média não criou muita coisa, né? Foi uma época assim de desenvolvimento muito abstrato em torno da teologia, mas também o desenvolvimento das manifestações culturais as mais diversas, etc. E aí a gente vai para o quarto momento, que é a Era Moderna. A Era Moderna constitui-se de 500 anos, né? Desde os anos 1500 até o 1900 e poucos, cerca de 500 anos. Diferentemente da Era anterior, que a Idade Média, que durou cerca de 1000 anos, aliás, exatamente 1000 anos, né? 10 séculos. Então, a Era Moderna foi uma era de muitas invenções, tanto abstratas, né? Conceituais, como concretas em si. Por exemplo, no Renascimento se inventou o telescópio. A gente tem noção do que é que representou essa tecnologia. Isso permitiu com que se angariassem provas para demonstrar que auxiliar na tarefa de caracterizar a Terra como uma esfera, né? Se ainda hoje se acredita que a Terra é plana, e você embora imagina hoje a controvérsia, né, Cléber? no século XVI, né? Então foi com esse telescópio que Galileu apontou para Júpiter e percebeu que ele tinha quatro satélites girando em torno dele. Sim. Se você me permite, né, eu acho muito curioso essa coisa, né, que a gente está falando, que você está falando da escrita, né, e da comunicação, digamos assim, como uma tecnologia. Eu estava pensando ainda, quando você falou lá no homem primitivo, né, que criou a machadinha, que permitia ele caçar melhor, mas quando a gente vê, por exemplo, na escrita pictográfica que a gente tinha nas cavernas, o cara, muitas vezes, também dizia ali qual era o animal, como você caçava, a forma de caçar. Quer dizer, isso eu acho que para mim também é claramente uma tecnologia de informação, né? Da gente poder passar essa informação até para a geração futura. E no Renascimento, é claro que você falou aí de Galileu, da questão do telescópio, né? A gente vê o quanto essa tecnologia, aí eu já digo até, né, talvez entrando um pouco na sua área, educacional, da gente poder deixar um conhecimento, não só para o nosso filho, que a gente encontra, mas fala com ele, mas talvez para o nosso neto, para o nosso descendente, né, talvez aí o que realmente começa a estruturar uma civilização, né? Não sei se você concorda comigo. Sim, a inscrição rupestre, né, ela tinha esse caráter mítico, né, religioso, mas também tinha um caráter didático, né? E ele se mantém até hoje. Os livros didáticos, por exemplo, são ilustrados. Ninguém imagina hoje um livro sem ilustrações. Uma página, como qualquer página da internet, ela tem uma compleição gráfica, visual, que muito auxilia na comunicação, né? Então, ela tem esse caráter mesmo. As pinturas rupestres, elas são anteriores à invenção da escrita.
Ou seja, primeiro a gente desenhou, representou visualmente e só depois criamos os signos propriamente ditos, né? Que são as letras, né? A palavra é um signo que não tem nenhuma relação com o objeto representado, ou seja, o signo linguístico não é analógico. A palavra não se parece com a coisa, mas a gente jamais deixou a comunicação analógica de fora do nosso processo, né? do processo civilizacional. Ainda no Renascimento, a gente, que foi amplo, né, nas artes, na religião, na ciência, no pensamento, né, aí a gente não pode falar da filosofia como uma técnica, como uma tecnologia, né? Mas se a gente lê o Discurso do Método, de Descartes, no auge, na aurora da Era Moderna, é um livro do final do século XVI, início do século XVII. Ele desenvolve a noção da técnica, da tecnologia, o método. Sem metodologia, a gente não faz absolutamente nada. Então, vamos dizer que o trabalho abstrato ele não abre mão de uma metodologia. É a questão técnica se fazendo presente, né? Aí, um pouco mais de 200 anos, a gente chega ao Iluminismo. O Iluminismo o nome está dizendo, né? Em francês ele tem o nome de luzes, mas a gente pode em português também chamar de luzes. É quando o homem desenvolve uma noção menos transcendente da vida, né? Menos supersticiosa, e investe em coisas que realmente têm a ver com o homem vivendo em sociedade, na relação com os outros e com um aparato chamado de Estado. Então, um dos bens alicerçados nesse período foi a alfabetização universal, a compreensão de que o Estado tinha obrigação de alfabetizar, de dar educação ao seu povo, aos seus cidadãos, né? É quando nasce também a ciência empírica, demonstrativa, né? Nós só podemos dizer que uma coisa funciona se nós testarmos antes, né? E, finalmente, surge o Estado como tutor do homem, né? Esse mesmo Estado que hoje está sendo ameaçado, né? Por governos que não entendem que o Estado tem um compromisso com o cidadão, que é cada um por si e Deus por todos. Mais 100 anos e a gente chega ao século XIX, quando temos a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, é uma revolução de cunho absolutamente técnico e é a certificação de maioridade do capitalismo, né? É uma época que inventa máquinas para gerar riquezas. E aí vem todos aqueles problemas de classes que o capitalismo, que uma análise sociológica mais precisa vai identificar. Mas o que nos interessa aqui é a Revolução Industrial. É o século que inventa a máquina que produz bens de consumo. E aí a gente coloca mais uns 100 anos e chega mais ou menos aos anos 1950, 60, que é a era contemporânea, né? Ou pós-moderna. É uma era de intensa revolução científica e cibernética. Dentro dessa era contemporânea, a gente já pode falar num estágio mais avançado, que é o que nós estamos vivendo hoje, em que os artefatos técnicos se desenvolveram de tal forma que, basicamente, não nos reconhecemos mais se comparados ao que éramos há cerca de 50 anos atrás, ou até um pouco menos, 30, 20 anos atrás. Tá? Então, a palavra de ordem é tecnologia.
né? E a gente pergunta o que é. Ela tem uma raiz na língua grega, né, tekné, que é a arte e técnica, produção, fazer aparecer o que antes não existia. Então, o homem inventa artefatos tecnológicos para cobrir, preencher uma lacuna insuportável. A lacuna de um espaço em que não existe um equipamento para realizar uma tarefa, para construir algum artefato que julgamos útil. Então, a tekné pode ser uma arte, mas é especificamente isso, uma atividade que pretende fazer aparecer o que antes não existia. Então, aí a gente já deu os exemplos da pedra lascada, a manufatura do fogo, da cerâmica, da metalurgia, o alfabeto fonético e infinitos artefatos, né? Essas coisas precisam de uma energia, né? O desenvolvimento tecnológico ele cobra um preço muito alto. Ele precisa de uma força motora que faça com que a máquina trabalhe, né? O primeiro estágio da Revolução Industrial, então, é o mecânico, né? As máquinas eram movidas por uma força, o vapor, por exemplo. Um exemplo de um artefato movido a vapor é a locomotiva, né? Uma massa de ar quente se transforma em energia que movimenta a instrumentação técnica do motor da locomotiva e ele anda, né? E depois do vapor, a força pode ser manual também, né? Essa força pode ser manual. Uma pessoa que tenha lá os seus 40 ou 50 anos já conheceu no passado, por exemplo, uma máquina de costura manual, movida pela força motora humana. Ela tinha um pedalzinho lá embaixo que movia a engenharia da máquina e fazia ela costurar. Depois, ela foi adaptada para a energia elétrica. Esse seria um segundo estágio, quando a eletricidade se torna uma energia comum, abundante e mais ou menos barata, né? E ela se mantém até hoje. A gente não quer dizer que não exista mais nenhum artefato mecânico movido pela força humana, por exemplo, né? Claro que existe. Mas eles são substituíveis de forma a torná-lo mais produtivo e menos dolorosa para o homem, né? Esses artefatos de cozinha, por exemplo, o multiprocessador, ele moe um legume ou um pedaço de carne, né? Mas no passado, e ainda existe hoje, aqui mesmo em casa eu tenho uma máquina de moer carne manual. Ela tem um charme, né? Ela foi redesenhada, ela é bonita, ela não é mais aquele monstrengo feioso, e ela serve para pequenos trabalhos na cozinha, né? Então, a gente não substitui uma tecnologia por outra e joga a anterior fora. Não se trata disso, né? Ela vai subsistindo, embora a tendência seja transportá-la para o universo desse terceiro estágio, que é o cibernético. A máquina possui os mesmos princípios das anteriores, mas ela tem um dispositivo, né? Uma maquininha, um chip, onde estão as instruções precisas para que ela execute o trabalho, né? Nós, na era cibernética, nós instruímos uma máquina para produzir com um modelo informativo comunicativo, né? Hoje, a menor das tecnologias, ela tem um dispositivo cibernético no seu interior, né?
Mas, então, fica essa nuance, né? Aí estamos chegando, afunilando a nossa conversa para falar de um desenvolvimento assim bastante exemplar, o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação que passou o desenvolvimento, né, por todos esses estágios. Essas três figuras aí mostram a invenção, né? São máquinas, são tecnologias que fabricavam um dos artefatos, um dos itens de consumo mais admiráveis do nosso tempo, já na era moderna, que é o jornal. O jornal no passado, né, vamos dizer até o século XIX, tinha esse formato. Até o início do século XX, veja, é um jornal que era uma massa de textos assim, sem um investimento gráfico, visual, né, semiótico, que pudesse facilitar a leitura. E esse jornal era tudo que uma máquina como essa, das figuras 1 e 2, podiam produzir. A primeira é a famosa prensa de tipos móveis, tal como foi criada por Gutenberg no século XV, em 1450 e alguma coisa. Ele inventou essa máquina. Não sei se dá para vocês perceberem que ela é uma plataforma, uma caixa de madeira, onde você preenchida com os tipos móveis, letra após letra, para formar o texto. É a maneira de uma xilogravura. A xilogravura é aquela técnica de reproduzir uma figura desenhada, cavada num pedaço de madeira. Você faz o baixo relevo assim, vai tirando os pedaços assim, vai cavando e formando a figura. Depois que a figura está pronta, você passa um rolo de tinta óleo, depois vem com uma folha, coloca em cima daquela madeira e prensa. Aí depois, quando você puxa, ela está aqui, a figura impressa. O sistema de um jornal, de uma página impressa nesse sistema é idêntico. Só que em vez de uma tábua só, você tem milhares de pequenas tábuas, letra após letra, que vai compondo o texto. Essa foi a famosa prensa de tipos móveis, são tipos chamados móveis, porque eles depois eram reaproveitados para fazer outra página. E Gutenberg era um processo muito problemático, né? Demorado. Gutenberg precisou de cerca de 5 anos para imprimir o primeiro livro, que foi a Bíblia. Depois ela se tornou mais sofisticada, que é essa máquina que é o linotipo, essa do meio, e ela é uma invenção posterior, tá bom? Vamos passando, que ainda temos muita coisa. Aí chegamos ao século XX. Essa é uma rotativa em offset e os jornais já ficam mais sofisticados. Então, veja, o que produziu um jornal mais sofisticado assim foi uma tecnologia mais avançada, né? Foi uma técnica baseada na impressão de tinta sobre papel. E, finalmente, o estágio que estamos vivendo hoje é o próximo, que é esse aqui. Chegamos a isso. Não existe mais papel e existe uma tecnologia para lá de sofisticada, né? Ok, então a gente já está bem convencido de que as tecnologias são diversas, e quando a gente fala de tecnologia, a gente não quer dizer só aquilo que é desse tempo, mas de todos os tempos, né? Então a comunicação é um fenômeno que decorre do desenvolvimento de tecnologias. Essa tecnologia, aí já começa uma teorização em torno dos artefatos que foram criados, né? A televisão, por exemplo, é um artefato super sofisticado, mas ele produziu uma via de mão única, né? Ou seja, monológica. Veja, esse menino está aí assistindo um programa e ele não tem como reagir. Essa máquina diz, ela emite e ele recebe. A televisão é o emissor e ele é um receptor passivo. Ele não retorna
não tem como. Ele retorna muito penosamente no consumo, né? O intervalo dessa programação que ele está vendo anunciam produtos. O pai, a mãe, ele próprio está vendo aqueles produtos serem anunciados e a resposta dele é comercial. Ele diz que quer um e vai na loja e compra. Então, a gente não considera isso um diálogo, né? Isso é uma imposição. A televisão, nos seus estágios iniciais, era intensamente monológica. A gente não interagia. Mas esse estado de coisas começou a mudar para um estatuto mais dialógico. Por exemplo, final dos anos 80, se inventou ou se domesticou o videocassete. Então, a gente já podia abrir mão da programação broadcast, né, a programação da emissora, e colocar relacionar a chamada máquina de videocassete e assistir um filme fora da programação de uma emissora. Depois veio o CD, o DVD, e a coisa foi se sofisticando. Até o estágio em que a gente se encontra hoje, que é da televisão, que divide o seu precioso espaço com as emissoras comerciais pagas, né, livres, gratuitas, com as emissoras, os canais pagos, e dentro desses canais pagos, o fenômeno dos supercanais especializados em filme, cinema, etc. E uma televisão que nem tem mais o nome de TV, ela tem o nome de TV esperta, Smart TV. Ou seja, ela serve para muito mais coisas do que servia antes, né? Ela virou uma coisa, um artefato técnico que proporciona essa cena aí ao lado. Intensa interação, não é? Quando esse fenômeno que estamos vivendo aqui é exemplar nesse sentido. Nós estamos tendo vez e voz num canal, né? Nós estamos lançando um programa, nós estamos fazendo a nossa própria programação, o que antes, no estágio inicial, anterior, era impossível, né? É isso que a gente está chamando de monológico. O monológico, nesse sentido, tem um caráter negativo, né? A gente pode idealizar uma aula monológica, aquela aula arcaica, antiga, com um professor opressor, um professor que julga que só ele sabe, só ele tem a palavra. Ele fala, fala, fala e não permite nenhuma expressão dos seus alunos, né? Esse é um fenômeno monológico, é uma via de mão única. Seria, então, professor Sérgio, a educação bancária de Paulo Freire, né? A transmissão de conteúdos, onde o aluno ele é só um receptor dessas informações, né? E depois a gente tem, então, um contexto dialógico. Então, essa seria a diferença, né? A interação entre os pares, monológico e dialógico, é isso? Exatamente. A educação bancária é um conceito bem afeito ao conceito monológico, né? Se imagina que a cabeça do menino é um oco vazio e precisa ser preenchido, né? E esse estágio, eu espero, já foi superado em 100% das nossas escolas, né? E a gente está num outro estágio em que o saber é construído, e não há como construir um saber nessa esfera da dialogicidade se não for com essa proposta, né, de que o conhecimento não é uma coisa final, acabada, que está lá no final de um túnel que a gente vai chegar e vai se apossar dele. O conhecimento é um trajeto. A gente aprende durante a caminhada, num diálogo franco com todas as instâncias do fenômeno educacional, que é comunicativo por excelência, né? Então, aqui a gente pode dizer que a tecnologia atual, né, é dialógica, é interativa e ela auxilia melhor do que antes, né? A televisão, no seu estágio anterior monológico, não se prestava tanto a essa educação dialógica como hoje se presta, né? Esta cena é uma cena muito enternecedora, né?
Eu gosto muito desta cena da aldeia chamada primitiva, né, em que o mais velho ensina os mais novos. É evidente que o mais velho conhece, tem uma experiência de vida superior à das crianças, né? Mas isso não quer dizer que ele está impondo a sua verdade, né? Ele está conversando e só a disposição, né, de aprender representado na cara das crianças e na atitude dela já demonstra que aí há um aparato dialógico, né? Então, para sermos dialógicos, não precisamos de tecnologia, né? A gente só precisa de uma disposição e um método de envolvimento daquele que tem mais experiência na sua relação com o que tem menos experiência, né? Então eu gosto desta cena porque ela traz, ela desenvolve o conceito de dialogicidade de uma forma assim enternecedora, né? Ou seja, a dialogicidade é um valor antigo no homem, né? Em algum momento ele virou uma cena monológica, né? E cabe à escola moderna hoje, nessa cena de baixo, retomar esse monológico. Então eu procurei uma figura aí que mostrasse uma turma bastante envolvida, né? Essa professora, eu quero crer que ela está num franco diálogo com os seus alunos. Eles sabem exatamente em que ponto estão, onde está chegando, e estão sendo estimulados o tempo todo a cooperar, a colaborar com a professora. Esse é um fenômeno dialógico, né? Agora, ele pode ser incrementado com uma tecnologia? Pode, né? A gente não é contra a tecnologia e a gente abarca, a gente traz ela para dentro da escola a todo custo. Até porque a educação nos seus fundamentos, né, ela quer tirar o aluno de um lugar e transportá-lo a um outro. E eles têm que ir caminhando, né? O professor, a professora instrui o aluno a pensar por si só, a construir o pensamento independentemente da técnica, né? E as ciências da educação vêm descobrindo essa autonomia como um princípio fundante, né? O Sérgio, Diga. você me permite fazer uma provocação? Faça. Pois não. Porque o que eu estava pensando aqui é o seguinte, né? A gente está vendo nessa questão da transição que você falou do monológico para o dialógico em função das tecnologias, né? Antigamente a gente tinha uma questão dessa passagem de informação monológica e até, digamos, no dialógico, mas como um referencial. Porque, por exemplo, na tribo, quando você tinha um ancião, né, ensinando para as crianças, ele era uma autoridade reconhecida, era uma autoridade que era alçada como autoridade pela sua posição naquela sociedade. Quando a gente tem um professor na sala de aula, isso hoje em dia está sendo até contestado, infelizmente, pelas atitudes até do próprio governo, né, de alguns governos que perseguem, que falam mal de professores, mas, de certa forma, o professor ainda é uma autoridade. Mas a gente tem, né, na comunicação em geral, eu acho que inclusive pela massificação do uso dessas tecnologias, a perda de um referencial, né? Humberto Eco, por exemplo, falava que essa criação das redes sociais deu voz a uma multidão de idiotas. Quer dizer, a gente tem uma liberdade muito grande do estabelecimento desse diálogo, mas talvez a gente não tenha interlocutores de qualidade, né? Não sei se isso se inclui um pouco, assim, mais à frente você poderia comentar um pouquinho sobre isso, o que você acha? Nós reconhecemos a autoridade do professor, né? Mas a autoridade não pode ser uma imposição, né?
ele deve vir com não só com o saber, o conteúdo, mas com uma estratégia de envolvimento dos alunos, né? Esse professor tem que manter a sua autoridade dentro da sala de aula. Isso é um princípio da própria civilização, né? Não podemos deixar que a coisa, que o aluno escolha como é que ele quer, né? Existe uma ordem, existe um princípio, o professor é preparado para isso, ele é licenciado exatamente para isso. Mas estou te falando, se você me desculpa e me permite, é porque muitas vezes a informação do próprio professor é contestada pela informação de alguém que posta no grupo da família uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, a gente tem a questão das fake news, a gente tem as questões da pseudociência, né? Então, quer dizer, a gente tem muitas vezes uma informação que chega até mais fácil ao aluno, não só no ambiente formal, mas no ambiente informal, né? Pelo acesso massificado que que a gente tem essas informações, que elas penetram na forma da gente. Eu falo referencial nesse sentido, não da manutenção da autoridade do professor, mas, digamos assim, que o professor hoje em dia tem que competir com outros interlocutores que, às vezes, não têm a mínima confiabilidade, a mínima... Né? Não sei se você entendeu minha colocação. Sim, acho que sim. Tem aquela piada, né, do médico. O paciente chega para se consultar... E pede cloroquina. Não, o médico dá um diagnóstico e ele diz... Aí ele diz, mas eu vi na internet que tal e tal coisa é assim. Então você vai procurar a autoridade da internet. E, né, é um contrassenso isso. Exato. Ele não pode... Ele viu no WhatsApp a cloroquina, por exemplo, e acha que ele pode passar por cima da autoridade médica, do saber médico, é um problema, né? Olha, a gente está bem avançado, né, no tempo e ainda faltam algumas coisas. Espera aí. Fica à vontade. Tá, pode passar. Isso aí são... assim como a gente fez os estágios, né, está trabalhando com o estágio de desenvolvimento tecnológico, né? Aí eu coloquei essas figuras aí. O velho e bom quadro de giz que eu vivenciei, ainda na UENF, né? Quando a gente chegou era giz. Depois a lousa interativa, né, que em algumas salas temos, mas a gente tem um aparelho de TV, multimídia, em cada sala de aula e não precisa nem pegar mais no giz. É um lápis sofisticado que não suja a mão, ninguém fica tossindo, até chegar a esse estágio que é o que estamos vivendo hoje. O aluno com um celular na sua frente, linkado no professor e obedecendo aos comandos da aula. A exemplo mesmo de uma sala de aula presencial. Esses são os tempos que a gente está vivendo provisoriamente, né? Não quer dizer que ele vai se manter, mas alguma coisa dessa experiência que estamos tendo, eu creio que vai se manter, sabe? Nós entramos nesse mundo, nesse terceiro estágio da aula remota, de uma forma muito drástica e intempestiva. Então, estamos todos muito traumatizados. Vamos sair mais fortalecidos e mais enriquecidos desse estágio. Sobre a cultura do tempo presente, né? Conclusivamente, uma conclusão parcial. As tecnologias são apenas meios para se chegar a um fim, né? Elas não são um fim em si mesmas, muito embora sejam um dado presente e solidificado no nosso tempo. Então, devemos usá-la como forma de nos inserirmos na cultura do nosso tempo, né? Não, mesmo que rejeitemos toda essa tecnologia nas nossas salas de aula, mas nós não podemos ignorar que há um mundo lá fora plenamente movido por essas tecnologias, né?
Na sequência, a gente tem um outro fenômeno, um comentário sobre, na educação e na cultura, o que foi que vivenciamos com o desenvolvimento dos meios, né? Nós somos criaturas, por excelência, orais, né? Nós falamos. Essa é a nossa principal ferramenta de interação e intercomunicação. E é exatamente isso que estamos fazendo agora, né? A oralidade, esse caráter oral das nossas habilidades expressivas subsiste por ser a forma por excelência da interlocução humana, né? Do outro lado, desenvolveu-se os meios de comunicação, né? A princípio escrita, com a invenção do alfabeto fonético, o desenvolvimento dos suportes diversos, né, sobre o qual os homens antigos gravaram, registraram os seus documentos, que foi a pedra, a madeira, a argila, o pergaminho, o papiro, o papel, até a revolução da prensa, que criou um dos objetos mais dinâmicos da modernidade, que é o jornal e o livro, né? E, consequentemente, os recursos instrucionais usados na alfabetização como princípio universal e direito inalienável de todos os povos, de todos os cidadãos, até chegarmos ao século XX e os meios escritos terem sido um tanto quanto abalados. O jornal, as revistas, o livro, teve que ceder um pouco do seu espaço a mídias novas que foram sendo criadas. Primeiro, o rádio, né? Depois a indústria fonográfica, a indústria do disco, né? Do comércio da música, o cinema, a televisão e a própria internet. Mas todos esses representam um retorno à oralidade. Ou seja, é muito interessante a gente prestar atenção e perceber como a chamada aldeia global, né, em que todo mundo fala e todo mundo se entende, se desentende, ela é oral. A gente rodou para continuar com a tecnologia mais antiga e mais revolucionária, que foi a linguagem, né? A própria linguagem, né? Como requisito, como padrão da nossa espécie, né? Ela é uma tecnologia que foi desenvolvida. Nesse contexto de forma de cultura, oral e escrita, existe uma que é mais importante do que a outra? Não, diria que não. Em hipótese alguma. Todas convivem de forma harmoniosa. Né? O que estou apontando é apenas o fato de que nós somos seres muito desenvolvidos, que nos desenvolvemos, mas não conseguimos nos desligar da capacidade primeira do homem, não é? Que é a oralidade. Nós falamos e voltamos a falar. E as tecnologias, a princípio, né, a internet criou o e-mail, e aí alguns teóricos de respeito chegaram a dizer: olha, agora sim, os nossos alunos vão ser forçados a escrever, porque estávamos vivendo no império de uma mídia que era escrita, né? Os e-mails eram entre os anos 90, né? O início dos anos 90 e até o início dos anos 10, vamos dizer, até hoje, mas mais proeminentemente até os anos 10, as nossas trocas eram por e-mail, a gente escrevia. Depois chegou o WhatsApp, que a princípio era digitado, né? Aí
O WhatsApp se desenvolveu ao ponto em que a gente usa abundantemente o recurso do áudio, ou seja, nós voltamos a falar. Voltamos a falar e voltamos a nos vermos face a face, né? Então, a cultura contemporânea é um misto entre a oralidade e o cultivo da escrita, né? Ela eu ia dizer excessivamente, mas eu posso manter essa palavra. Ela é excessivamente audiovisual, né? A ponto mesmo, né, de um documento. Qual será o obstáculo maior para o cultivo da leitura de literatura, por exemplo? É a falta de um componente audiovisual no romance, né, na literatura. Pode ser isso, nós não estamos longe disso, né? Quando a gente lê um romance, todas as cenas, toda a questão audiovisual está aqui dentro da nossa cabeça, né? Nós imaginamos as cenas, mas eu tenho a impressão que o cultivo exagerado da audiovisualidade afastou um pouco os nossos alunos, os nossos jovens, da cultura da leitura de livros, da literatura, sabe? Mas, oral ou escrita, ou audiovisual, todas elas são extremamente interativas, né? Elas não são mais monológicas, porque ela insere o indivíduo no processo, ao contrário dos estágios anteriores, né? Essas ilustrações aí mostram, esse último estágio aí mostra os nós de rede em que nós vivemos, né? E que gerou um outro mundo que a gente dá o nome de cybercultura ou cibercultura. Cibercultura, né? Cyber é na versão em inglês. Ele tem um caráter síncrono ou online, né? Parece que nós não suportamos mais, né, a ideia de que aquilo que estamos lendo, vendo, já está velho, já tem 1 hora de idade, né? Quando postam alguma coisa que já tem 2 dias de acontecido, a gente reclama e diz: isso foi anteontem. A gente virou assim uns monstros da atualidade. Os jornais ficam se renovando, se atualizando a cada hora, né? Porque os fatos continuam acontecendo, ocorrendo com a mesma dinâmica de sempre. Mas nós é que, convencidos do caráter, da qualidade que há os fenômenos online ou síncronos, não suportamos mais as coisas que não acontecem mais no tempo presente, no momento exato em que eles estão acontecendo. Ela é digital, né? Porque permite a replicação ad infinito, né? Antigamente, quando a gente copiava um videocassete para o outro, ele ia perdendo a qualidade. Mas na cultura digital, não. Nós podemos passar um meme, né, uma postagem ad infinito, e ele não vai perder a qualidade, né, técnica, né? Uma das características que eu mais admiro nessa cybercultura é o arquivo, né? É o sonho da Biblioteca Universal. Eu confesso para vocês que eu sou um grande consumidor desse arquivo, né? Eu leio livros na rede, livros que estão disponibilizados gratuitamente, né? Eu assisto palestras no YouTube, conferências de congressos a que eu não fui, né? E esse arquivo é muito interessante, né? Mas é preciso saber usá-lo, né? Para não termos um daqueles personagens de Humberto Eco, né? O gigantismo desse arquivo
tornou gigante também a estupidez humana. Ele é dialógico, como estamos vendo desde o início, né? Porque é uma interlocução em duas vias. A máquina fala para mim e eu posso responder imediatamente, né? Eu posso dialogar com ela. E é interativo exatamente por isso. Em resumo, é isso. Ainda falta a gente dizer que falar um pouquinho da aula para concluir, para acelerar, né? Você pode passar, Leandro? A educação. A educação como fenômeno interlocutivo mediado, né? Ou seja, a aula, no seu formato arcaico, mesmo que arcaico, foi pensado de forma a ser uma experiência extremamente mediada. Olha, a mediação é aquilo que fica entre o emissor e o receptor, entre os interlocutores, né? A voz humana é o principal recurso mediador. É esse que nós estamos usando agora, né? E a aula em si é uma conversa. Essa conversa é o fundamento em si, né, da educação, quando ela se dá no seu aspecto atômico, que é a aula, né? Acho que a aula é o fenômeno mais corriqueiro do fenômeno educacional em si, né? Não pode existir um mundo, um projeto educacional sem aula, né? E sem os seus instrumentos, né? O livro de apoio, o livro didático, os seminários, as pesquisas e os demais recursos instrucionais midiáticos. Nós estamos extremamente entusiasmados, né? Não existe lugar para indiferença, né? Quando a gente diz, eu prefiro ler o livro de papel do que o livro digital, isso não é isso não significa que a pessoa está relevando as tecnologias a um plano secundário, né? Ela faz essa opção, mas certamente ela se aproveita de muitos dos recursos que a tecnologia digital oferece hoje. Então, o estágio atual que nós vivemos é de entusiasmo. Não há por que rechaçar, ficarmos indiferentes aos avanços tecnológicos midiáticos, né? Essa a oposição que há entre apocalípticos e integrados está num título de um livro de Humberto Eco, para falar dele, né? Foi bem lembrado aqui. Os apocalípticos é aqueles que, na aurora do surgimento dos meios de comunicação de massa, da indústria cultural, lá pelos anos 30, não viram função redentora nenhuma na máquina reprodutiva, no livro de consumo rápido, digestivo, no cinema de puro lazer. Esses críticos acharam que os meios de comunicação vieram para deturpar a cultura, né? E o trajeto correto que o homem vinha fazendo desde o iluminismo, né? Então, esses críticos dos meios de comunicação, né, eram os apocalípticos, aqueles que viam um fim, a desgraça final das conquistas já realizadas desde o iluminismo. E os integrados, como Eco, é aquele que via nos meios de comunicação uma forma, sim, de redenção, de recuperação do legado humano, né? E ele era perfeitamente integrado, Humberto Eco. Ele era um fã da cultura de massa, né? O quadrinho, o cinema, e por aí vai. Então, o que a gente deixa aqui como mensagem final é que, sobretudo, não deixar de lado os desfavorecidos, né?
não é só abraçar essa cultura que a gente vive hoje, que muito favorece a educação, mas jamais deixar de lado os desfavorecidos, né? E a gente fica sabendo que uma universidade como a UENF, uma universidade que luta com as dificuldades, né, de recursos, está aparelhando, tem projetos de aparelhar os nossos alunos excluídos, né, digitalmente, para que eles integrem já nesse semestre, com a possibilidade de reingressar aos poucos na universidade, nos seus cursos, em atividades remotas. Né? E essas são as conclusões. Né? A pandemia precipitou um aspecto que já vinha sendo experimentado na educação, né? A interação remota, profissional, acadêmica e doméstica. A gente já fazia essas coisas. Né? A gente fazia discussão prévia de reunião, ou mandava material para a aula da semana que vem, mandava pela rede. Então, a gente já vivia essa situação. Né? Então, a cultura digital veio para somar, embora em nada tenha afetado o compromisso do Estado com a educação dos seus cidadãos. Né? Já se fala aí em dizer, vamos fechar as escolas, porque é possível os alunos terem aulas à distância. Então, é um gasto a menos. Não, a escola, o ambiente presencial é fundamental, porque se ensina aos alunos a sociabilidade. Né? Eles precisam sair de casa para experimentar, para amadurecer. E o que teremos no futuro próximo é uma síntese da mediação oral com a mediação tecnológica digital. Pelo menos é o que eu penso. Então, é isso, gente. Fico à disposição. Eu não estou ouvindo, João. Então, professor, nessa atual conjuntura, né, de pandemia, a pandemia trouxe essas tensões para o campo da educação. Né? Nessa atual conjuntura de aulas remotas, seja elas síncronas ou assíncronas, existem limites e potencialidades para o campo da educação? Eu acredito que não. A educação já passou por diversos estágios e esse é apenas mais um deles. Né? Não há limites. Mas ela não pode assumir as tecnologias, né, digitais o papel principal. O papel principal ainda é o do professor. Né? E assim como o professor no passado pegava um pedaço de giz para escrever no quadro, hoje ele dispõe de um material mais condizente. Nem vou falar em sofisticação, porque eu acho o giz, o lápis, a caneta, de uma sofisticação, de uma capacidade tecnológica. Aliás, a caneta é uma tecnologia. Né? Eu nem vou comparar a caneta e a tecnologia com um laptop. A gente tem que... O professor é a figura principal, ele é a figura de proa, né, junto com os seus alunos. Né? E toda essa tecnologia são apenas recursos instrucionais a mais. Ô, Sérgio, me parece, né, que a gente, de certa forma, está sempre retornando à tribo, né? Que a nossa forma de ensino é algo universal, é algo que usa realmente, como você está mostrando, a tecnologia como um instrumento né, importante, porque vai multiplicar, vai levar mais longe, vai perenizar, né, as informações, mas eu acho que o fundamental é a gente estar sentado em roda ao pé daquele... Isso é que é bom. Né, que tem, não vou dizer a sabedoria, porque como você já falou, né, eu acho que o processo tem que ser dialógico, mas que tem que ter pelo menos um arcabouço, né, pela experiência e pela sabedoria, né, para conduzir um processo dialógico, né? Quer dizer, eu acho que a tribo, de repente, é um arquétipo universal da humanidade, né? Você vê dessa forma? Certamente, vejo sim. A famosa aglomeração. A aglomeração contida.
Até só aglomeração segura. Eu acho que foi na aglomeração que a humanidade surgiu, né? A polis, né, a primeira cidade com as suas leis, é o resultado de uma aglomeração. Como era a tribo, né? Só que a tribo era movida por uma lei, a lei do Genos, né, a lei do mais velho, era uma estrutura familiar, e depois, quando ela cresceu e se diversificou muito, e teve que se relacionar com outras, é que se criou a cidade, a polis, né? E um novo compósito de ordenanças teve que ser estabelecido, que é a lei, né? Não é mais a vontade do pai, mas a vontade do Estado. E eu queria te fazer mais duas perguntas. Uma é a seguinte: será que a gente volta da mesma forma depois dessa pandemia? Porque você até falou, né? A gente antes utilizava a tecnologia, até na UENF, né, para marcar nossas reuniões, fazer isso, fazer aquilo, mas isso nos forçou a talvez ter uma percepção diferente, a estar dando aula em casa, a estar usando a tecnologia de uma forma diferente. Será que a gente vai voltar dessa pandemia da mesma forma que a gente era antes, né? Você acha isso? E uma outra questão que eu queria te perguntar, só para já fazer logo as duas questões, você acha que nesse turbilhão de informações que a gente tem na internet, a gente não tende a ser um pouco mais superficial? Porque eu estava pensando aí quando você falou da questão do livro, às vezes o cara não quer ler um livro, quer uma informação mais rápida, e às vezes eu sinto nos alunos essa dificuldade de elaborar um texto, né, de escrever muito como se fala, né, de não construir uma linguagem, uma comunicação mais sofisticada como a gente normalmente faz quando escreve, né? Então, deixo para você essas duas questões. A gente volta do mesmo jeito e essas informações, às vezes, né, o uso dessa tecnologia maciça não nos torna, às vezes, um pouco mais superficiais? A primeira, a gente está vivendo, né, uma experiência muito vasta, muito traumática, né? Vai ser uma pena se a gente não levar nenhum aprendizado dela, né? A gente não está aqui à toa e não está fazendo uma coisa de um jeito porque não pode fazer de outra só, né? A gente vê condições de desenvolver um curso plenamente satisfatório de forma remota, né? Embora isso seja provisório. Mas a experiência se mantém. A gente seria muito irresponsável se não levasse isso adiante. Eu acho que a gente pode fazer um híbrido, sim. Eu acho que a gente pode propor cursos especiais, cursos optativos, cursos assim, disciplinas, né? Disciplinas optativas, o desenvolvimento de um projeto de iniciação científica por meios remotos. Fazer as bancas. Todos nós sabemos da dificuldade, né, de buscar um professor lá em Pernambuco ou no Rio Grande do Sul. É uma viagem muito penosa e que precisa de recursos que a universidade não tem hoje. Aí você sabe que isso foi interessante. Eu tirei já um dividendo bom. Eu estou fazendo banca com professores assim de outras universidades longínquas que de outra forma a gente não teria como trazer. Aumentar essa troca de conhecimento, né? Trazendo mais experiências valorosas que antes a gente achava que não, tem que ir lá, ou tem que trazer o cara aqui presencialmente. Isso eu acho que a gente está mudando a nossa forma de ver, né? As bancas, elas só são validadas, né, porque elas têm que obedecer a um rito, né? As defesas de mestrado, doutorado têm que ser realizadas dentro da universidade e com pessoas em presença. Mas isso já estava sendo quebrado. A gente estava fazendo banca por videoconferência, mas não era muito... não se recomendava tanto, né?
que agora ela precisa ser recomendada. A gente deve voltar a fazer de forma remota, com videoconferência, juntando as cabeças mais distantes umas das outras, como forma de oxigenar, arejar o programa, né? Com outras cabeças. Né? E a sua segunda pergunta foi... Com relação a essa superficialidade, né? Se a gente, em termos desse monte de informação que a gente recebe o tempo todo, informações audiovisuais, na maioria das vezes, se a gente os nossos alunos, né, principalmente, às vezes não perdem um pouco essa referência do livro, do texto, de algo que você precisa parar, se concentrar, ler, analisar, né? O que você acha disso? Será que a gente está um pouco mais superficial e um pouco menos analítico? Em literatura, né, a literatura sempre foi cobrada nos vestibulares, principalmente nos vestibulares. Né? Então, existia aqueles comentadores de romance. O aluno não queria enfrentar as 300 páginas de um romance, aí procurava um comentador. Isso vinha até nos livros didáticos. Os livros didáticos faziam uma síntese da história, desenvolviam uma discussão possível dentro daquele enredo, né? Fazia algumas perguntas, por que o personagem X agiu assim, assim, assado? Aí, depois de 1 hora estudando isso, o aluno dava o romance como lido, o que é um pecado, né? E a própria escola estimula isso, né? Porque permite... O próprio sistema, não vou nem dizer a escola, o próprio sistema permite isso porque esses livros são feitos, né? Esses livros facilitadores, que fazem comentários, a mais das vezes superficiais, sobre obras que precisavam ser lidas, eles são feitos pelos próprios professores, né? Como forma de ganharem dinheiro, né? De publicarem seus livros e ganharem dinheiro. E isso a rede está cheia. Né? Aqueles famosos canais, eu conheço vários, em que vem uma pessoa e faz um comentário, conta a história do livro, diz tudo que passou, faz até alguns spoilers. Claro que tem, são canais de gente bem intencionada. Eles gostam de ler, queriam ter um canal, e eles resolveram que eles vão falar das leituras que estão fazendo. A cada semana eles leem um livro e eles comentam. E eles recebem pequenas subvenções da editora, né? E se o canal dele pegar bem, atingir um certo número de visualizações, eles ganham, né? Alguma coisa. Então é uma profissão, é o famoso youtuber, ou booktuber. Booktuber, essa para mim é nova. Eu conheço pelo menos uns 4. E os estudantes vão buscar esses comentários, essas resenhas de livros que caem no vestibular porque estão com preguiça, ou pelo menos julgam que não têm capacidade de ler um romance. Né? E isso eu acredito que se verifica em muitas outras disciplinas. Né? Ou seja, a cultura do audiovisual, vamos admitir, ela botou uma barreira, sim, no hábito da leitura, né? Do desenvolvimento de alunos leitores, que de outra forma, em outra época, eram obrigados a ler, como foi a minha geração. Ainda bem que eu fui obrigado a ler. Eu não tinha onde pegar nada, nem livros com comentários havia abundantemente na época. Né? Tinha que ler mesmo. Tinha que ler mesmo. Até porque o professor esperto sabe se o aluno leu ou não leu o livro, ou se contaram o livro para ele. É uma pena, esse é um tributo que a gente paga, mas o restante dos benefícios, acho que compensa. Né? Com certeza. Leandro, vamos colocar aqui agora alguns comentários que o pessoal fez aqui no chat, algumas coisas assim para destacar para o Sérgio. Vamos sim. Deixa eu ver aqui. Tem esse comentário da Ana Cristina. Acho que as tecnologias devem ser aliadas para a educação, mas nada substitui a interação aluno e professor.
Ana Cristina, concordo plenamente com você, né? Nada deve nem pode substituir o professor, né? O aluno precisa da vivência com o pajé, com o ancião da tribo, né? Isso aí. Temos a outra também, da Ana Cristina, ainda. A educação tem um grande desafio frente às tecnologias. Não dá mais para continuar somente com o ensino tradicional. Bom, a gente precisa procurar entender o que é o ensino tradicional, né? O ensino que o melhor do ensino tradicional continua sendo o melhor, né? Agora, o professor que se deixou afetar demasiadamente pelas tecnologias e se ausentou de um segmento de sua aula para deixar uma máquina falando por ele, eu acho que não pode. O ensino tradicional é aquele em que o professor está o tempo todo com o aluno. Eu acho que seria o caso da gente abraçar também essas tecnologias sem medo, né? E utilizá-las como o que elas são, um instrumento, mas de repente para enriquecer, para trazer, né, um conteúdo de qualidade, né? Porque eu estava até vendo isso outro dia, Sérgio. O meu filho, ele é um fã, por exemplo, de alguns youtubers, né, bons. O Felipe Castanhari é um deles, que faz uns vídeos excelentes, com recursos didáticos muito bons. Quer dizer, então acho que esse é o lado bom da coisa, né? Por outro lado, tem outros que fazem umas coisinhas bonitinhas, né, lindinha, bem produzida, que chama a atenção, mas que é só besteira. Daí a gente tem essas coisas de terraplanismo, tem os canais de terraplanismo que eu acho lindo, cara. As meninas vão arrumadinhas, botam musiquinha, efeito visual, mas é aquela coisa, o referencial é péssimo, né? São pessoas que só passam porcaria, que falam contra a ciência, né? Então, quer dizer, de certa forma, acho que a gente não pode também, Sérgio, não sei se você concorda comigo, ignorar essas tecnologias. Eu acho que a gente tem que aproveitá-las, né? Certo. Eu aproveito bem. Agora, o ensino tradicional, sabe aquele professor que não vai para a aula, mas mandou a turma assistir um filme? Aí não. Pode. Aí. Essa é uma experiência dividida com o professor, na hora. O pajé tem que estar lá, né? O ancião da tribo tem que estar lá. Senão a queda fecha. Mais alguma questão, Leandro? Não, só esses comentários mesmo. Sérgio, então a gente já passou um pouquinho do tempo, mas graças a Deus, né? Porque a gente passou, porque realmente a conversa está interessante. Eu teria mais milhares de perguntas para te fazer aqui e aproveitar a sua presença, mas eu queria te convidar para fazer as suas considerações finais, colocar aquilo que você acha importante, né? Ainda mais nesse momento em que, às vezes, a educação, às vezes, as ciências humanas, né, têm sido tão perseguidas, infelizmente, no nosso país. A gente tem um profissional como você aqui para falar um pouco do ensinar. Eu acho muito significativo, eu fico muito grato de você ter atendido ao nosso pedido e ter, né, feito essas considerações tão importantes para a gente. Então, eu queria te pedir para, te agradecendo mais uma vez a presença aqui, te pedir para você fazer seus comentários finais para que a gente possa encerrar, então, a nossa live, a nossa conversa aqui. Então, olha, a educação como um fenômeno mediado, né? Eu vivi um tempo em que as trocas, as formas mediadas eram monológicas, né? Anos 70, 80, a época da minha infância e juventude. Era tudo que tínhamos, né? Eu cresci na escola pública, né? E quando a gente chegou ao terceiro ano do ensino médio, a gente se perguntou, eu e a minha geração de colegas, né? Nos perguntamos, como é que a gente vai passar no vestibular? Se a gente fez um terceiro ano horrível, incompleto. Aí a gente procurou formas alternativas, né, de vencer
o vestibular, já que também não tínhamos como pagar o famoso cursinho preparatório, né? Aí nós não tínhamos internet, né? Mas havia na TV universitária, lá na Federal de Pernambuco, eles faziam os cursos online. Online não, gravados, né? Na grade de programação da TV estava lá. Aulas preparatórias para o vestibular. Mas eram aulas horríveis. Era um professor assim, sentado, falando, dando aula, de repente. Ele dava aula como se estivesse no seu ambiente normal de aula, sabe? Numa sala de aula, né? Não tinha recurso nenhum, a gente não conseguia ouvir, entender nada. E não tinha troca nenhuma, não podia fazer perguntas, etc., né? Já que a aula era gravada na programação, se a gente perdesse aquele horário, não tinha como, né? Então, o único meio que nos sobrou foi: a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que procurar os livros, as matérias que nós não tivemos e correr atrás, porque eu fiz uma época o ensino médio, o famoso curso ensino médio técnico, que abolia no terceiro ano as disciplinas de formação mesmo, assim, né? História, geografia. A gente só tinha inglês, português e matemática no terceiro ano. Como é que a gente ia passar no vestibular só com essas 3 matérias? Aí a gente foi atrás, né? Aí, uma pergunta que eu nunca me fiz: como é que pudemos ter vivido aquele tempo, sabe? Lamentando que a gente tivesse vivido aquele drama, aquela tragédia de uma época tão atrasada. Não, eu nunca vou fazer esse lamento, sabe? Foi uma época boa, cada época oferece aos seus cidadãos aquilo que ela pode oferecer, né? E você aproveita se você quiser e puder, né? Então, aproveitem, jovens, como eu estou aproveitando. Nessa pandemia, né, não vamos negar, a gente tem um tempo extra livre, né? Só em não precisar se deslocar até a escola, né, já tem aí uma economia boa de tempo, e eu estou aproveitando muito bem. Eu estou aqui eu sou um grande consumidor do YouTube, eu vou atrás de congressos, palestras, eu adoro ouvir entrevistas com escritores. Então, eu faço uma seleção dos escritores que eu quero saber alguma coisa, e vou lá, busco e acho. E fico lá 1 hora e meia, ouvindo eles, né? Então, não deixem a oportunidade de se instruírem só quando forem cobrados, né? Procurem espontaneamente viver as belezas, as delícias do seu tempo, né? Para que futuramente não precisem se lamentar. As tecnologias são adoráveis, eu sempre gostei delas, mas se a humanidade tivesse que voltar aos anos 70, com aquela televisãozinha preto e branco, eu ia adorar. Porque o mundo está em algum lugar, a gente tem que ir buscar com os recursos que ele estiver nos oferecendo. É isso aí. Então, o negócio é a gente sair para buscar o mundo, né? Com os recursos que a gente tem. Muito bom. Obrigado, professor. Eu acho que a sua fala é sempre um alento para os nossos alunos. Aproveitem. Obrigado, Chayane. Comentário aí da Chayane. Palestra excelente, né? E obrigado, professor. Vamos ficando por aqui, então, agradecendo, né? Em especial ao senhor que esteve com a gente, né? Nos dando prazer dessa palestra, e a todo mundo que nos acompanha, tá? Gente, muito obrigado. Continue nos acompanhando toda terça-feira, né, às 20 horas. A gente está esforçando também para dar a declaração de presença a todos os alunos que acompanham. A gente deixa ainda aí o link uns minutinhos depois da palestra para que quem não conseguiu possa preencher. Depois a gente encerra, tá? E fiquem com a gente, acompanhem nosso projeto Educação, Ciência e Saúde. Lembrando que ciência não é opinião. Obrigado, até a próxima e continuem aí. Ciência não é opinião. Não é mesmo de jeito. Sérgio. Foi muito bom essa interação durante esse
essa semana, a gente planejando essa live, que foi brilhante, né? Deixou a gente, assim, bem com o ego, bem aflorado, né? Principalmente para quem é professor, ouvir essas palavras suas foi, assim, maravilhoso. Então, obrigado a todos que nos acompanham também, que têm acompanhado agora. O link vai ficar disponível por alguns minutos nos nossos comentários aí no Facebook, tá? E o professor João está aí lutando bravamente com a reitoria para ver se consegue a certificação, ok? Por enquanto, a gente está uma declaração, mas em breve a gente espera ter a certificação oficial da UENF. Exatamente. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite.